Olá pessoas, eu sou a Bia Rosente, você está na Atitude Literária e hoje eu vou compartilhar com vocês 5 leituras que me fizeram chorar muito, mas muito mesmo. Existem outras com certeza, algumas tantas que eu não me lembrei assim tão rápido, porque quando eu pensei em gravar eu comecei a anotar os nomes de livros que poderiam se encaixar aqui nessa categoria, né? E esses aqui foram os primeiros que vieram na minha mente, então foi os primeiros que eu peguei já pra gente começar a conversar. Mas agora, depois de já ter feito, né, escolhido os livros que eu ia conversar com vocês, alguns outros já me pipocaram aqui na minha cabeça, então provavelmente depois a gente tem uma parte 2, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, começar a falar então sobre essas leituras. O primeiro livro que eu trouxe é Longe de Casa, da Malala. Eu não canso de falar deste livro porque ele realmente é incrível, é arrebatador, é doloroso. Eu até separei um trecho para ler para vocês, porque aqui a gente tem a história da Marie Claire. Tá, deixa eu explicar num todo primeiro. Então, primeiro aqui a gente tem relatos de jovens refugiadas que conheceram a Malala em algum momento da vida delas e que a Malala resolveu dar voz a elas para que elas pudessem contar a história de vida delas, de como elas enfrentaram e como elas conseguiram sobreviver sendo refugiadas, tá? E aí ela explica também um pouco sobre o que é ser um refugiado, né? Por que eles estão deixando as casas deles, que isso não é uma escolha, que é a única coisa que eles têm. Eu já fiz um vídeo falando sobre este livro e também já fiz uma resenha e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, mas só para vocês terem uma noção do porquê que eu chorei lendo este livro, eu vou pegar um trechinho aqui para vocês, que é um dos casos, tá? Como eu falei, é da Marie Claire, que ela acaba perdendo a mãe, ela vai para o Zâmbia e depois de lá ela vai para um outro lugar que eu não me recordo perfeitamente agora, mas ela era da República do Congo e aí eles precisam sair de lá por causa da violência, das constantes ameaças e aí onde eles estão, onde eles chegam depois de perderem tudo, porque eles já perderam a casa, os amigos, família, eles já perderam tudo. Então eles vão para um lugar totalmente desconhecido e lá mais uma vez eles são hostilizados e perdem algo ainda mais valioso. Vamos lá. Meus pais tinham ouvido falar nos grupos de justiceiros que aterrorizavam refugiados e agora havia um do outro lado da porta. Eu tinha 12 anos e o medo me paralisou. Meus irmãos e eu nos amontoamos em um canto enquanto minha mãe gritava: "Não levem meus filhos. Se forem levar alguém, que seja eu." Eles a atacaram primeiro, arrastando-a de casa para a rua. Meu pai tentou reagir enquanto meus irmãos gritavam e choravam, implorando para que os homens parassem. Depois veio a vez do meu pai. Minha mãe morreu na nossa frente aquele dia. A lembrança mais dolorosa que tenho é de que a deixaram nua, algo que nunca consegui entender. Achamos que meu pai tinha morrido também. Vimos quando levou inúmeras facadas na cabeça. Em estado de choque, fomos morar com nosso irmão mais velho. Acreditávamos ter perdido nosso pai e nossa mãe. No entanto, alguns dias depois, o médico ligou e disse que ele estava vivo. Era um milagre. Mas eles perderam a mãe. Então, você entende? Tipo, você deixou seu país, você deixou tudo que você tem para chegar num outro lugar que você acha, poxa, a gente pode respirar, a gente vai sobreviver. Não é nem viver, a gente vai sobreviver. E aí, então, as pessoas que se dizem justiceiras, porque não aceitam que tenha refugiados naquele lugar, vai lá e mata a mãe. Então, para vocês terem uma noção de mais ou menos como é os casos relatados aqui e do tanto que você aprende, sabe? É um livro incrível que eu já super recomendei e que, sim, me fez chorar absurdamente. Outro livro é Jardim de Inverno, da Christine Hanna. Eu vou deixar nos comentários também o link para vocês conferirem eu falando mais sobre este livro, porque é outro livro que me emocionou, me falou com as minhas emoções assim, de uma maneira muito perturbadora, me fez chorar horas e horas e horas, me fez entrar numa ressaca literária terrível, porque aqui a gente tem a história de uma mãe que a gente começa a leitura não gostando dela porque acha que ela tem algum problema, sabe? Ela não se dá bem com as filhas, a relação dela com as duas meninas é fria, distante, e o único ponto o elo entre ela e essas meninas é o pai, né, o marido, até que o marido acaba falecendo e ela perde esse elo, então as meninas ficam preocupadas porque
como que elas vão chegar até a mãe ou como a mãe vai chegar até elas, e no impulso de tentar fazer uma aproximação, o passado começa a ser revirado e aí vem à tona tudo que essa mulher passou e a gente começa a compreender o porquê dela ser assim e todas as feridas que estão abertas, todos os medos, todos os anseios, todas as perdas. E, gente, é um livro avassalador, que mexe com as emoções mesmo, que, nossa, te faz chorar muito. E chorar, assim, copiosamente, de você não conseguir parar de chorar mais. Ainda tem um trechinho que eu marquei aqui também que fala assim: nós mulheres fazemos escolhas por outros, não por nós mesmas. E quando somos rudes... Não, perdão, gente. Pera. Uns trechinhos que fala bem assim: nós mulheres fazemos escolhas por outros, não por nós mesmas. E quando somos mães, nós suportamos o que for preciso por nossas crianças. Você vai protegê-las, isso vai doer em você, isso vai doer nelas. Seu trabalho é esconder que seu coração está se partindo e fazer o que elas precisam que você faça. Então é uma história sobre relação de mãe e filhas, sobre perda, sobre luto, sobre como enfrentar uma guerra. Então vocês imaginam que assim, não é nada fácil fazer essa leitura, gente. É dolorosa mesmo, mas é uma leitura incrível que eu super recomendo para todo mundo. Outro livro que está aqui na minha lista é Proibido, da Tabitha Sussman. Foi publicado pela editora Valentina. E, gente, é impossível você chegar ao final deste livro e não ficar desesperado, não ficar chorando, sofrendo e tendo seu coração esmigalhado, porque aqui a gente tem a história de dois jovens que acabam... Eles meio que assumem a responsabilidade da casa como se fossem pai e mãe dos irmãos, né? E que a Maia e o Lochan, não sei se pronunciar o nome dele. E eles meio que criam essas crianças porque a mãe é egoísta, relapsa, os abandona, os deixa lá jogados, e eles que precisam assumir isso. Então eles cresceram assim, nunca se enxergando como irmãos, mas como parceiros de vida, sabe? Tipo, um protegendo o outro, cuidando daquelas crianças. Então ele sendo a figura paterna, ela sendo a figura materna, e em algum momento... Ai, gente, é um choque, não tem nem como explicar, porque eu acho que esse é o tipo de livro que não adianta eu falar, você precisa conferir de verdade, sabe? A única maneira de você sentir as emoções e saber o que este livro representa é lendo ele, sabe? Então, assim, é incrível, é avassalador. Não é só sobre o incesto, que é o que tanto falam sobre este livro, mas sobre as injustiças, sobre esse relacionamento familiar, sobre essas crianças, sobre egoísmo, sobre se sacrificar em nome dos outros. Ai, gente, é incrível, é maravilhoso. É o tipo de livro que é um dos favoritos da vida, mas que eu nunca pretendo reler, sabe? Porque eu acho que eu não tenho emocional para aguentar essa história de novo. Outro livro que eu trouxe para vocês foi Raio de Sol, da Kim Holden. Ele foi publicado pela Planeta, e aqui a gente tem a história da Kate, que é uma menina que tenta ver o lado positivo de tudo. Ela tá sempre disposta a fazer épico, sabe? A fazer algo incrível, a fazer o bem para as outras pessoas, a fazer o bem para si mesma. E ela agora entrou na faculdade, ela tá super feliz, super animada, e ela tá indo lá até que ela encontra uma pessoa por quem ela se apaixona. Só que no amor é a única coisa que ela nunca foi muito positiva, que ela nunca se imaginou viver de verdade. E aí ela acaba se entregando a esse sentimento, só que tanto ela quanto o rapaz com quem ela se relaciona possuem segredos, e segredos que podem massacrar profundamente esse relacionamento. E mais uma vez, o final deste livro é assim... eu chorei muito, 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 porque não tem como não chorar, é emocionante, sabe? Todas as lições que a Kate vai deixando ao longo da história, os tapas que a gente vai tomando, sabe? Porque a gente é privilegiado e a gente não percebe, e é tanta coisa acontecendo que é incrível, é maravilhoso, e eu super recomendo. Leiam Raio de Sol, por favor. E outra leitura que eu trouxe, que eu também me recordo de ter chorado muito lendo, foi Jardim Esquecido, da Kate Morton. Aqui a gente tem a história de uma jovem que ela acaba perdendo a avó, que era uma figura muito importante na vida dela, e aí a avó deixa de herança para ela uma maleta, uma propriedade e um livro de história infantil. E a avó dela, Nel, sempre foi um mistério para a vida dela. Ela nunca conheceu essa avó profundamente. Era uma mulher de muitos segredos.
E aí, esqueci o nome dela, deixa eu só recordar aqui, gente. A Cassandra. A Cassandra resolve investigar, mergulhar, ir lá conhecer, saber que negócio é esse, que propriedade é essa, ir lá desvendar um pouco mais sobre o passado da avó. E conforme ela chega lá na cidade, os eventos começam a vir, as coisas começam a aparecer e tudo mais, a história vai dando reviravoltas e ela vai entendendo o que de fato aconteceu ali. Ai, meu Deus do céu. É incrível, porque acho que é um livro que fala de coragem, de superação. Vocês viram, eu fico com a voz embargada porque eu consigo lembrar das emoções que eu senti, mas eu não tô conseguindo passar de verdade, sabe? Mas eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo pra vocês. Porque é um livro que vale super a pena, gente. É uma leitura linda, linda, com um final doloroso. Mas é um livro lindo, maravilhoso. Vocês precisam conhecer. Enfim, essas são as minhas dicas de livros para quem gosta de ler, se emocionar e chorar. E acho que livros que têm um pezinho na realidade. Tirando Longe de Casa, que é totalmente real, né? Que é palpável, que é uma coisa atual que está acontecendo, todos os outros se aproximam muito da realidade, por algum motivo ou outro, e essa aproximação sempre mexe com as emoções de quem tá lendo, né? Então eu super recomendo, gente, deem uma chance. E é isso, se você gostou, deixa aí nos comentários, me diz se você já leu algum, se você tem interesse de ler algum, se você me indica algum livro que te fez chorar muito e que eu não mencionei aqui. Não se esquece de se inscrever, de deixar o seu joinha, ativar as notificações e vir ser parte dessa grande família Atitude Literária.